Olá, seja bem-vindo a Ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e estamos aqui para mais um dia, mais uma leitura, mais um capítulo do livro Nosso Lar. Já estamos no capítulo 43. Parece mentira que já estamos no capítulo 43, nos encaminhando aí para o final da primeira obra da série A Vida no Mundo Espiritual, que é Nosso Lar. A ideia é lermos todas as obras, todos os livros, né, dessa série. E no capítulo anterior, né, o governador falou, né, fez um discurso para acalmar os moradores do Nosso Lar a respeito do que está por vir, que nós já vimos nos capítulos anteriores, que é a Segunda Guerra Mundial. Então hoje vamos dar continuidade, né? Capítulo 43, que se chama Em Conversação. Vamos lá, vamos ver o que nos espera a nossa leitura de hoje. Pega teu livro físico, teu livro virtual, pega teu café, teu chá, teu chimarrão e vamos lá para a nossa leitura de hoje. Então, 43, capítulo Em Conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Então, eles ainda estavam com aquela sensação boa, né, daquela fala do governador. Imaginemos a grandeza espiritual desse governador, né? Comentavam-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para o trabalho árduo da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Porque o governador falou especialmente aos trabalhadores ali do Ministério da Regeneração, dizendo que todos os outros ministérios sim irão trabalhar, mas especialmente os da regeneração terão um trabalho bastante árduo, e convidou a todos, né, que se juntassem nessa força-tarefa, né, pelo que está por vir. Então continuamos a leitura. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando acréscimo de responsabilidade. Haverá serviço para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para a vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Então, André procura Tobias e diz: eu também quero me oferecer, né, para essa tarefa. E Tobias diz: André, tu ainda está começando, né? Não queira, não almeje responsabilidades que ainda não está pronto, né? E ademais que as câmaras de retificação têm trabalho dia e noite, né? Antes mesmo desta nova etapa que vão passar, né? Esse novo acontecimento, já havia bastante trabalho. Então, André, não te preocupe, né? Então, vamos lá. Identificando-me o desapontamento, porque André ficou desapontado, ele estava entusiasmado com a fala do governador, né? Queria se oferecer para o trabalho. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa: contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Escola contra o medo. Vamos lembrar que o governador falou muito nisso, né? Que muito mais importante que estarem preparados para tarefas específicas é não se deixarem levar
pelo campo mental fortíssimo que vai se criar devido à violência da guerra, às atrocidades, né? Que a gente não consegue nem imaginar. Então, vai ter uma escola, aulas, uma preparação contra o medo, né? Para que esses tarefeiros não se blindem, se preparem para estes momentos que serão bem complicados. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar de palestra mais íntima. Então, nisso chegou Lísias, que Lísias tinha ido com a comitiva, né, lá do Ministério do Auxílio, onde Lísias mora, trabalha, né? Lísias chegou e deu um abraço em André Luiz, então eles se retiraram. Conheço você, indagou ele. O ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Perdão. Então Lísias chamou André Luiz, né, de lado e disse: conhece você? Vai fazer uma pergunta, desculpa pela má leitura aqui. Conhece você? Indagou ele. O ministro Benevenuto, aqui na Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia? Então, Lísias está perguntando: tu conhece esse ministro aqui da Regeneração, o ministro Benevenuto? E André vai dizer: não tenho este prazer. Vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações do seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos, estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sob a copa das grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras. O ministro acolheu-me cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Então, Lísias, querendo tirar André Luiz daquela tristeza que ele estava, né, por não poder trabalhar, tirou ele dali, perguntou: tu conhece o ministro Benevenuto? Vou te levar para conhecer. E aí aqui de novo ele fala, né, do escritório do ministro Benevenuto, que é ali o local onde ele se encontra, onde ele recebe as pessoas, né? É um grande recinto verde, olha só, consagrado aos trabalhos desse ministro, né? Que lindo. Então André viu, chegou, foi apresentado com palavras carinhosas do Lísias, e André percebeu que eles estavam falando sobre as questões da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto em tom grave. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores. Tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos. E a comissão demorou-se muito por lá? Perguntou um dos companheiros com interesse. Todo o tempo disponível, ajuntou o ministro. O chefe da expedição, nosso colega do auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente ativos à tarefa, para enriquecermos observações
e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que eles se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição da alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem, com minuciosa atenção, determinados setores de atividade pacífica, para o a que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando alguns deles abandonavam as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias, dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasmas da cruz. Vamos parar um pouquinho aqui, que é muita informação, né? É muita informação. Então, o ministro foi interpelado, né? Perguntou se eles tinham ficado muito tempo por lá, como tinha sido. E aí o ministro vai contar que eles ficaram todo o tempo que puderam, porque quem estava ali chefiando a expedição, que era um colega do Ministério do Auxílio, que coordenava o tempo que eles iam ficar, e eles entenderam que eles iam ficar o tempo suficiente para tomar um pouco de conhecimento da proporção, né, dos fatos, né, porque tão pouco, por mais que eles tenham ido ajudar, com certeza, tão pouco, tinham lá trabalhadores espirituais muito preparados para a tarefa, né, obviamente que Deus não nos desampara nunca, né, mas aí ele vai aproveitar que eles ficaram ali, né, conta que eles ficaram lá tempo suficiente para analisar os fatos, para tomar um pouco de conhecimento, se preparar. E aí ele conta um pouco dos terrores, né, que a gente não pode imaginar, como ele fala aqui, o campo de batalha é invisível aos irmãos terrestres, né? Aqui, porque da parte das cenas, da história, das batalhas, da guerra, em âmbito nosso, dos encarnados, a gente sabe, estuda, né, história na escola, quem gosta se aprofunda nos temas. Aqui eles estão nos contando das batalhas do campo invisível a nós, né, que são terríveis, como ele está falando aqui, terríveis, a gente não consegue imaginar, né, ele diz assim, são cenas essencialmente diabólicas, né, imagina, vamos... Pelo pouco que nós já estudamos até aqui, né? Imaginemos o terror das entidades que se afinizam com estes momentos, né? Onde seres humanos se caçam para se tirar a vida. É o limite, né? Da crueldade humana ali. Por mais que seja vestido de um propósito, né? De uma nação, não deixa de ser triste, não deixa de ser horrível. Então é isso que ele está falando aqui. E ele fala também um pouco dos soldados, né, quando desencarnam ali, do terror que muitos, a grande maioria, foge do socorro, né, muito por desconhecimento também, mas porque estão inseridos naquela atmosfera, né, de raiva, de terror, de crueldade. E também fala um pouco sobre
o estudo, pessoas inteligentes buscando vítimas, alvos, quanto mais inocentes e quanto mais numerosos possível, né? Que tristeza, isso que está narrando aqui. Vamos continuar então. E não eram recolhidos para esclarecimento justo? Inquiriu alguém, interrompendo o narrador. Está se referindo aos soldados que desencarnavam, né? Eles não eram recolhidos para esclarecimento? Benevenuto esboçou um gesto significativo e respondeu: será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar? Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Então ele fez uma pergunta. Uma afirmação e depois uma pergunta. Será sempre possível atender os loucos pacíficos no lar? Mas que remédio se reservará aos loucos furiosos, senão o hospício? Então, o ministro está dizendo, naquele momento, não é conversação que vai adiantar, né? Ali, compulsoriamente, né? Outro tipo de intervenção. Muito bem colocada essa metáfora, né? do nosso ministro Benevenuto. Não havia outro recurso para tais criaturas senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então o ministro reafirma, explica que os socorristas vão aqueles que têm alguma predisposição ao arrependimento, ao entendimento de toda aquela barbárie que está acontecendo. Aos que ainda estão totalmente extasiados com aquela maldade, com aquela atmosfera, deixa que naturalmente vai passar aquela euforia ali do mal, eles vão se perceber numa situação que não está fazendo bem, naturalmente com o tempo, né? A justiça divina respeita esse tempo, né, de cada espírito. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha balançado a semelhante calamidade. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, mas não a fé e a confiança. Mas e o espiritismo? Perguntou abruptamente um dos circunstantes. Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Benevenuto sorriu, esboçou um gesto extremamente significativo e acrescentou: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se desta fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela.
enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos, que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde, e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. O trocadilho arrancou expressões de bom humor geral, acrescentando o ministro gravemente: nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. E aqui terminamos a leitura do capítulo 43, em conversação. Bom, esta última parte, o ministro Benevenuto está falando, né, que faltou, eles estão, mas como pode, né, a Europa, com tantos artifícios culturais, né, tão bem instruído, uma nação tão instruída, se descambar para uma guerra, né, tão atroz, tão, enfim. Aí eles falam que não, aí o ministro explica, não basta conhecimento, né? Precisa ter religião, fé, a proximidade com Deus, mas uma religiosidade que tenha, que seja refletida, né? E ele fala que todas as igrejas são santas, assim como todo sacerdócio é divino, se tiver a intenção verdadeira da aproximação com Deus, né? Coisa que ali foi por muitas vezes deturpada, tanto que chegou ao ponto, né, dessas nações entrarem numa grande guerra. E uma outra pergunta, mas e o espiritismo, né? Porque aqui estamos falando de 1940, na década de 1940, e o espiritismo surgiu lá em 1860, 1857, com o Livro dos Espíritos, né? E aí diz, olha, o espiritismo, sim, a gente sabe, nós aqui damos o título do nosso Consolador, né? Então, mas ainda é muito novo, né? Dado o tempo, ainda é muito novo. E os poucos que se atêm ao espiritismo estão muito mais interessados na questão fenomínica, né? Querendo usar ali espíritos médiuns como cobaias, como ele fala, né? E não no verdadeiro fundamento do espiritismo, que é a reforma íntima, né? A busca de combater a si mesmo, cultivar valores, enfim. E termina dizendo que tem muito trabalho, né? Nossos trabalhos são astronômicos, mas não vamos esquecer que se trabalharmos com fé, mesmo que cada um faça só um pouquinho, né? Pode parecer que o que eles vão fazer vai ser pouco, não vai surtir efeito, mas se cada um fizer o seu, de todo o coração, da melhor forma possível e ter fé, vai dar certo, porque Deus está no comando. Então, assim terminamos a leitura, né, deste capítulo, em conversação, capítulo 43. Obrigada por hoje. Até a próxima, se Deus assim permitir. Gratidão à espiritualidade que nos acompanha e que assim seja.